Então, o Projeto de Educação Ambiental Territórios do Petróleo e Royalties e Vigília Cidadã na Bacia de Campos, que é o nome do projeto, é uma medida de mitigação exigida pelo Licenciamento Ambiental Federal e conduzido pelo IBAMA, de alguns empreendimentos da Petrobras na Bacia de Campos, né, e executado pela Universidade Estadual do Norte Fluminense, Darcy Ribeiro, que é a famosa UENSE. Esse projeto ele tem atuação em 10 municípios, né? Ele vai daqui de São João da Barra até Arraial do Cabo. Então, todos os municípios dentro desse trecho são atendidos pelo projeto. Estou me sentindo muito chique com fichinha, gente. O principal objetivo do projeto é diminuir a desinformação sobre as rendas petrolíferas, royalties e participações especiais aqui na Bacia de Campos. Os núcleos de vigília cidadã, que é esse pessoal bacana que está aqui, que vai apresentar uma peça para vocês daqui a pouco, são grupos de 10 a 20 pessoas. E os representantes das comunidades, as pessoas que fazem parte desses núcleos, são sempre representantes das comunidades e dos grupos vulneráveis a esses impactos causados, né, esses impactos negativos causados pela indústria de exploração e produção de petróleo e gás. Eles se encontram aqui em São João da Barra de 15 em 15 dias para debater sobre a realidade local, né, e produzirem informação e conhecimento sobre os royalties, né? Então, ajudar a minimizar e a debater sobre as questões do município. Então, hoje a gente vai ter 3 convidados aqui para ajudar a gente a debater sobre royalties, políticas públicas e mobilidade urbana, que foi o tema que o Núcleo de Vigília Cidadã escolheu para, né, compor essa mesa, enfim, para dar a linha, né, o eixo de discussão. Mas antes de chamar esses convidados e falar sobre as regrinhas do nosso bate-papo de hoje, eu queria apresentar a peça que foi preparada com muito carinho, muito esforço pelos membros do Núcleo de Vigília. E eu gostaria que um deles viesse falar o nome da peça aqui para a gente começar. Qual o nome da peça? Terra Fértil. Então, a gente vai assistir a peça. Ela deve durar uns 15 minutos, não é isso, pessoal? 15? E aí, logo depois, eu retorno e a gente apresenta os nossos palestrantes e chama para compor a mesa. Tudo bem? Então, uma boa peça, um bom espetáculo para todo mundo. A partir de agora, eu me chamo Terra. A partir de agora, eu me chamo Água. E a partir de agora, eu quero me chamar Vida. Vida que passa ao meu lado. Eu, lado, eu, frente, eu, trás. Eu abraço comunidade que penetra na minha pele. Histórias que sussurram nos meus ouvidos. E em cada ouvido, uma história que sussurra na minha pele. Povo, participação, voz, cidade colada aos meus pés. Mãos à obra. Baby, when looking up, I saw anybody on the face. Baby, I can feel your halo. You know it might save your grace. We came on the moon and see my Lord in the face. Baby, I can feel your halo. You
know it might save your grace. I can feel your halo, halo, can feel your halo, halo. Eu vou perder a prova, eu vou perder a prova, a prova. Que droga, o ônibus não veio. Vocês sabiam que o município de vocês recebe royalties para que justamente essas coisas não aconteçam? Bip, bip. Oi, tem algum pagante aí? Sim, somos pagantes de impostos. Olha só tem vaga pra um, hein? Todos nós temos direito, nós não precisamos pagar passagem. Direito nosso. Já disse, só sobe um. Isso é um absurdo. A senhora não está satisfeita, não? Não. Então reclama com o Décio. Eu sou assegurada pela lei, não preciso pagar para estudar. Eu tenho um médico marcado, eu vou fazer seu médico. Minha senhora não tem nada com isso, só vai subir um. Só vai subir um. Eu estou indo procurar os meus direitos com o advogado. Reclama com o Décio, minha senhora, vai na empresa. Vai na empresa. Eu não posso fazer nada. Só tem uma vaga, eu já disse, só sobe um. Olha, eu vou sair, então você não deve. Só sobe um. Só vai tirar um. Ia pro trabalho, cansado, às 6 da manhã. Ouvia no seu rádio, calcinhas e sutiã. No rádio era um funk, o trem tava lotado. Pensou no seu salário, ficou desanimado. Se eu fosse um político, a vida não seria assim. Se eu fosse um político, a vida não seria assim. Se eu fosse um político, a vida não seria assim. Se tu fosses um político, a vida seria assim? Se ele fosse um político, a vida não seria assim. Se nós fôssemos políticos, a vida não seria assim. E se vós fosse político, a vida seria assim? E se eles fossem políticos? Aí o tratamento era outro. Com certeza. Olá, boa tarde. Boa tarde. Senhora, por acaso, saberia me informar se na sua região existe algum espaço que ajude a entender a questão do uso dos royalties? Territórios do petróleo. E que leve informações para a comunidade sobre essa mesma questão? Territórios do petróleo. Discussão coletiva. Territórios do petróleo. Controle social. Rapaz, vou ter que desenhar territórios do petróleo. Políticas públicas, voz, participação, leitura crítica sobre o meio ambiente. O senhor já sabe, mas vou soletrar. Territórios do petróleo. Entendeu agora? Entendi sim. E a senhora está fazendo o que aí? Estou esperando um ônibus para ir à audiência pública. Mas aqui em São João da Barra é complicado. Ah, por que não me disse antes? Estou indo para lá. Quer uma carona? E esse daí deve estar querendo alguma coisa com uma deficiente em defesa. Que nada, eu sou do Território do Petróleo. Lugar para casar? Território do Petróleo. Eu tenho dois. Eu tenho dois. Não, agora eu vou trocar de figurino de novo. Dois dos meus filhos vêm contar essa história de um povo em luta pra viver a sua glória. Nos pés descalços, a mulher em um destino, no peito aberto, no sorriso de um menino.
cidade pede um transporte para todos. A van que leve o idoso para o posto. E a criança não pode ficar de fora. Busão passando no horário da escola. Adolescente em busca de formação, participando do futuro da nação. A voz que fala que atitude, muita garra, é terra fértil de São João da Barra. Eu tenho dois, eu tenho dois, eu tenho eu quero saber se o dinheiro é pra fazer, quero saber se o dinheiro é pra você, quero saber se o dinheiro é pra fazer, quero saber se o dinheiro é pra você. Eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber, eu quero saber. Me ouvindo? Tá saindo? Ah, agora foi. Gente, obrigada. A última vez que eu vi, eu já tinha assistido, já tinha ficado... A energia deles é maravilhosa mesmo, gente. Parabéns, viu, pelo trabalho. Eles trabalharam muito para poder trazer essa peça para vocês. Foram muitos dias de ensaio e eu acho que o resultado funcionou, né? Então, essa prática deles é a prática do que a gente chama de vigília cidadã. Que leva o nome do Núcleo de Vigília Cidadã, né? Que é o Espaço Territórios do Petróleo. Então, isso é importante dizer. Quer dizer, eles estão trabalhando e discutindo diariamente para falar sobre controle social, para desenvolver essa prática do controle social, que é justamente querer saber aonde está a verba, querer saber aonde e como está sendo aplicada. Então, eu acho que isso é o melhor recado que eles poderiam dar, né? Que a gente precisa sempre estar dialogando juntos para chegar a esse lugar. Então, hoje... Para a gente continuar o nosso debate e o nosso diálogo, eu vou convidar 3 pessoas, 3 personalidades, uma que vão contribuir com a nossa conversa, né? Então, a primeira pessoa que eu vou chamar é o professor Roberto Dutra Torres Júnior. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade de Berlim, né? Eu não sei falar, é alemão. Alemão não é comigo. Mestre em Políticas Sociais pela UENF, professor associado da Universidade Estadual do Norte Fluminense, UENF. Então, por favor, Roberta. Nosso segundo convidado vai falar, é o nosso especialista em mobilidade urbana, né? Então, ele veio para compor e falar sobre esse tema. O Roberto vai falar mais sobre royalties e políticas públicas, que é o professor Hernan Armando Mamani, né? Doutor em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, mestre em Sociologia e Antropologia pelo UFRJ e professor associado da Universidade Federal Fluminense. Então, Hernan, por favor. Nosso terceiro convidado foi escolhido pelo Núcleo de Vigília Cidadã para representar o município e falar um pouco da história e da realidade de vocês, né, da experiência de vocês. Então, com muito carinho, que a gente também vai chamar o professor Fernando Antônio Lobato Borges, que é historiador e professor do Estado aqui. Então, para a gente falar e fazer o nosso bate-papo aqui, antes eu vou falar algumas regrinhas e dar algumas sugestões para que a gente consiga a participação de todos que estão aqui hoje, né? Porque eu acho que é um tema que é importante, é um sábado à tarde que está quente, então quem está aqui realmente, eu tenho certeza que está interessado em participar. Então, para que a gente possa participar de uma maneira bacana e que todo mundo tenha voz, eu vou falar algumas regrinhas, né? Então, olha, a gente pensou em manter o celular no silencioso, é uma sugestão. A outra sugestão é atender as chamadas num local que não esteja aqui no nosso círculo, né? Então, se afastar um pouquinho para atender. Cada pergunta que a gente for fazer oral, porque a gente vai ter duas modalidades de pergunta, né? Uma é oral, e aí a gente vai priorizar 3 minutos para a pergunta e 3 minutos para a resposta. Então, a pergunta tem que ser feita nesse tempo. E em caso de necessidade de uma réplica, né? Então, você perguntou, respondeu, você quer acrescentar alguma coisa, mais 1 minuto e meio.
E a gente vai ter alguém aqui contando o nosso reloginho. A gente também vai fazer perguntas. Essas perguntas que a gente vai fazer horário, beleza. Tem as perguntas também escritas. Então, tem um papelzinho que quem quiser escrever, não quiser vir aqui na frente pegar no microfone, acha que fica melhor escrevendo uma perguntinha, a gente vai agrupar essas perguntas, vai ficar recebendo até as 5h30 da tarde. E aí a gente vai juntar as perguntas por blocos, tá? Por tema. Então, eu vou ficar recebendo elas. Quem vai ficar junto com a gente também? Felipe e Renata e Ana Paula, tá vendo? Então, eles estão com os papéis, vão entregar, é só pedir e depois eles me entregam para a gente fazer o agrupamento de perguntas. Então, as perguntas serão escritas até as 5h30. As perguntas escritas, já falei também, que a gente vai agrupar. Então, é isso, gente. Eu vou dar início a nosso debate. Alguém quer fazer alguma pergunta antes disso, dessas regrinhas? Quer sugerir alguma outra regrinha? Não ser repetitivo, beleza. Então, vamos evitar, né, se algum colega, alguém aqui já fez uma pergunta, evitar que a pergunta seja repetida, não é isso? Não atropelar a pergunta do outro. Mais alguma sugestão? Então, tá. Então, como? Desculpa, Elias? Evitar de falar de política partidária, é isso? Isso. Então, tá bom. Então, só para relembrar, 3 minutinhos para perguntar depois do debate, né? Agora, os nossos palestrantes vão ter 10 minutinhos para falar. E eu vou chamá-los em ordem. Na mesma ordem que eu chamei, eu vou liberar as falas. Tudo bem? Então, a gente começa aqui pelo professor Roberto. E vocês já estão com os microfones, né? Então, bom bate-papo para a gente. Boa tarde a todas e todos. Tá saindo a voz aí legal? Tá, né? Bem, hoje a minha contribuição aqui, a minha breve contribuição nessa nossa conversa é falar um pouco sobre a inserção o papel dos royalties, né, na construção de políticas públicas. A mobilidade urbana, né, é uma das áreas de política pública, um dos setores de ação do Estado, né, a nível do Estado, não é como os órgãos que governam, mas dos municípios especificamente, né? E antes de mais nada, eu vou falar um pouquinho só para recapitular 2 conceitos principais aqui, então, dessa minha fala, para a gente ter uma clareza, né, do que a gente está falando aqui. Um é, obviamente, o conceito de royalties, que faz parte, obviamente, do primeiro conceito, claro, fundamental, que todos os membros e cidadãos alcançados por esse projeto, né, devem ter acesso, dominar, não uma definição técnica, como a gente tem discutido em algumas vezes que tivemos aqui, eu e a professora Josiane, mas pensar nos royalties especificamente como um elemento de justiça intergeracional, né, em relação a recursos não renováveis da sociedade. A gente está falando do petróleo, mas existem outras formas de royalties que advêm da mineração, e o princípio é o mesmo, né? O importante é que a gente entender e diferenciar royalties, por exemplo, de um tributo, de um imposto como o IPTU, e entender que ele é um dinheiro que chega, é uma forma de obtenção de recursos do município, que não é caracterizado como arrecadação especificamente, mas é um dinheiro que existe pela exploração de uma riqueza que pertence à coletividade nas suas diferentes gerações, inclusive nas gerações futuras, né? Isso nós já mais ou menos sabemos. E, claro, esse recurso, ele cria uma série de possibilidades, né? E também, antes de possibilidades, expectativas políticas e jurídicas soltas a respeito do seu devido uso. Basicamente, o devido uso dos royalties, como a peça, né, colocou muito bem aqui, ele diz respeito a políticas públicas que possam garantir bens públicos. Então, a gente está o tempo todo tocando a ideia do público. Acredito que a questão da mobilidade vai falar disso o tempo todo também. E esses bens públicos eles têm que ter
uma dimensão intergeracional. Portanto, a reclamação, o sentido de boa parte das reclamações e críticas que a gente faz à intransparência, à falta de controle do uso dos royalties, é por quê? É porque a gente quer assegurar que esses recursos, ou pelo menos minimamente assegurar que o uso desses recursos tem a ver com essas políticas públicas de infraestrutura, de desenvolvimento sustentável, no caso da mobilidade urbana, né? Embora eu não seja especialista no assunto, mas é uma obviedade que a mobilidade urbana se entrelaça com a própria existência social, com a própria ideia de ser cidadão e de ser membro de uma coletividade política. Né? Se você não pode se mover no território, já entrando um pouco na área do meu colega aqui, você tem acesso restrito não só ao território, mas aquilo que o território significa, né, enquanto inclusão social, né, na política, na cultura, né, em diversas áreas da nossa vida. Os recursos dos royalties podem e deveriam ser usados para esse tipo de política, como para políticas de saneamento básico, saneamento ambiental, políticas de fomento ao desenvolvimento econômico sustentável. No entanto, o que nós temos visto nos municípios fluminenses, mas não só nos fluminenses, é uma falta de controle mesmo e uma falta de estruturas, de mecanismos, de formas de incidir politicamente sobre o uso dos royalties. E eu gostaria de falar um pouco desse termo aqui, incidência política. A gente não está aqui para falar de política partidária, mas a gente está aqui também para falar de política. Política pública, entrando no segundo conceito, é tudo que o Estado, que o governo municipal, estadual, né, federal, para usar uma definição do professor Sérgio Azevedo da UENF, simples e compreensível para qualquer pessoa, é tudo que o governo faz ou deixa de fazer em relação a um problema público. Né, um problema público como a mobilidade urbana. Então, quando o governo deixa de atender uma demanda, ele está fazendo uma política pública. A política pública não é só as coisas boas que o Estado faz para atender às demandas, mas são as escolhas por fazer e por não fazer. Né? Como incidir para que o recurso dos royalties possam ser usados, né, como não tem sido usado significativamente pelos municípios para políticas de mobilidade urbana? Essa mesma pergunta serve para outras áreas de política pública. Existem basicamente dois caminhos, que há níveis, que é o caminho jurídico e o caminho político. Né? Os dois não estão separados, mas às vezes é necessário pensar em estratégias. Eu acho que o território do petróleo incide sobre essas duas áreas, o caminho político e o caminho jurídico. A incidência, juridicamente, o que existe são leis que vinculam os recursos, né, dos royalties a determinadas ações. Né, como você pode vincular, gastar 20% do que é arrecadado a nível municipal para a mobilidade urbana. Né. Esse tipo de vinculação orçamentária, ele tem, obviamente, uma grande vantagem, que é uma certa garantia que, independentemente do governo, você vai ter um determinado uso, né, de recursos em montante significativo para determinadas áreas que esses recursos devem ser usados. Né? No entanto, essa saída, ela é uma saída que tem dois problemas. O primeiro deles é que você pode engessar o orçamento municipal. Nós temos que considerar que os royalties, eles não são usados de maneira equivocada, né, mal utilizados apenas por uma questão de má fé. Eu chamo aqui a gente por um pouco também de realismo político. Os municípios, né, e com isso eu acho que eu devo encerrar a minha fala, eles têm a sua capacidade de formulação e, sobretudo, de implementação de políticas públicas muito comprometida. Essa capacidade varia muito de município para município, de acordo com
o tamanho, mas nós não podemos achar, né, que um município como São João da Barra, ou mesmo um pouco maior como Campos, esteja em boas condições de executar políticas públicas de mobilidade ou em outras áreas do jeito que está, né? Não adianta só a gente controlar, né, mas o uso dos royalties para que eles sejam usados de modo devido. É preciso a gente pensar também os problemas que os gestores públicos têm tido nas mãos, como especialmente o pagamento de pessoal, né, e fazer a máquina girar em situações de crise, mesmo que o uso dos royalties para esses motivos, para esses fins, seja ilegal. Muitos gestores têm nos royalties o único recurso para socorro em épocas de emergência, como a gente está vivendo hoje. Então, não adianta a gente pensar em controle social dos royalties se a gente não pensar na crise dos municípios. Estou falando da crise dos municípios, mas na crise dos entes federativos como um todo, né? Nós vivemos um ano de eleição, e eu acho que é tarefa da gente controlar o uso dos royalties e ter também diferentes estratégias de incidência política, que vão desde a articulação de pressões populares a nível do legislativo municipal, como acontece aqui, como acontece em outros municípios, a própria candidatura mesmo de pessoas que estão aqui. Por que não, né? Eu lembro que uma das falas aqui na peça tocou nesse ponto. A incidência política também passa, obviamente, por a gente ter a maturidade e tomar, né, a perspectiva do gestor público, que não pode ser responsabilizado por fazer coisas que ele não tem recurso, né? Embora haja corrupção, o uso dos royalties sem controle, se a gente hoje engessasse o orçamento municipal e dissesse, olha, os royalties vão ser usados para as políticas de saneamento, mobilidade urbana, não vai poder ser usado para pagar RPA, mais zero, os municípios param de funcionar, né? Então, a gente não tem como discutir a questão do uso dos royalties sem a gente pensar que os municípios brasileiros, os royalties dependentes e os que não são dependentes, estão em vias de inviabilidade financeira. E nós precisamos, no fundo, discutir o Estado brasileiro todo, é discutir o Pacto Federativo todo, né? É discutir, repactuar as atribuições de estados e municípios. Os municípios têm sido carregados, como, por exemplo, com a municipalização de atribuições educacionais, né, que é atribuição municipal, sim, claro, mas as políticas estaduais não são mais feitas para poder articular essas iniciativas municipais na área de educação e na área de mobilidade também. Então, não dá para pensar o município de modo isolado, e não dá para pensar o controle dos royalties também de modo isolado. Nós precisamos pensar também a como reconstruir as capacidades de ação do município. O município não tem força para fiscalizar, o município de Campos não consegue fiscalizar lotada. Se for esse o objetivo da política, mas não consegue. Então, a gente não pode pensar no mundo dos planos de mobilidade, do mundo ideal dos planos, e no mundo ideal do uso ideal dos royalties, sem a gente pensar no mundo real dos nossos municípios, que vão muito mal, né? Uma mensagem um pouco pessimista, eu diria, mas eu acho que o momento também é disso. Obrigada, É isso, Roberto. obrigado, gente. Obrigada, Roberto.